Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre qual o melhor lugar para morar na Europa. Algumas comparações rápidas entre Irlanda e Itália, que são os dois países que eu já morei. Vamos ver quem é que vai ganhar, hein? Primeira informação, PIB per capita. PIB per capita da Irlanda é maior do que da Itália. Claro que antes da gente começar essa comparação, é bom a gente sempre lembrar que o país da Itália ele é muito maior que da Irlanda. Além da Itália ter muito mais habitantes que a Irlanda, a Itália também tem um território muito maior do que a Irlanda. Então não dá pra gente comparar valores absolutos. É melhor a gente comparar valores por habitante, porque aí fica melhor a comparação. É como se você comparasse, por exemplo, Brasil com Irlanda. Não dá para comparar pela quantidade de habitantes que tem no país. Vamos fazer tudo por habitante, ok? Então, o PIB per capita da Irlanda é maior, beleza? O salário médio também na Irlanda é maior. O salário médio aqui na Itália é muito semelhante ao de Portugal, gira em torno de 800 euros por mês, e o salário médio na Irlanda, como você já tem acesso a vários vídeos que eu já fiz falando sobre salário médio na Irlanda, gira em torno de 1.600 euros por mês. Taxa de desemprego. Na taxa de desemprego, o da Itália é maior, então a Irlanda ganha também. Aqui, pelo fato de ser também um país maior, porém o salário é menor, então a taxa de desemprego também é maior. Bolsa de valores. Então, em relação à bolsa de valores, na Itália existem muito mais opções de investimento do que na Irlanda. Na Irlanda tem muito poucas empresas da Irlanda mesmo. A Itália, nesse quesito, ela ganha. Em questão de impostos, os dois países estão mais ou menos empatados, então essa questão aí foi empate. Em relação à exportação, a Itália ganha de lavada. A Itália é autossuficiente em praticamente todos os quesitos. A Irlanda, como você pode saber, é um país muito pequeno e não é autossuficiente em praticamente nada. Ela precisa importar muita coisa para sobreviver. Ranking global de envelhecimento. Em relação a esse quesito, a Irlandinha de Mel ganha também, porque é um país em que é melhor você envelhecer. O país valoriza mais o idoso e que você tem uma qualidade de vida superior do que aqui da Itália, beleza? Ranking da paz. Em ranking da paz, mede a segurança do país. A Irlandinha também ganha nesse aspecto. Corrupção, como você pode imaginar, se você que tá me assistindo agora já veio aqui pra Itália, sabe como é que é. Aqui o pessoal da Itália fala que a Itália é o Brasil na Europa. Você imagina o tanto de corrupção que tem aqui na Itália. Você já assistiu nos filmes falando sobre a máfia italiana? Então, não é só nos filmes não. Ele é real e a corrupção aqui é séria. A Irlandinha ganhou nesse quesito. Em relação à porcentagem de imigrantes, a porcentagem de imigrantes na Irlanda é muito superior à da Itália. Cerca de 20% da população na Irlanda é de imigrantes, então é uma quantidade muito grande de imigrantes. Aqui na Itália chega nem a ser 10%, então é uma quantidade muito menor. Outro quesito, IDH. O IDH na Irlanda também é muito maior do que na Itália. Em relação à população e território, como eu já falei anteriormente, a Itália ganha, então ela tem uma população e um território muito maior do que a da Irlanda. Em relação ao clima, também não dá nem para comparar. Eu posso falar com propriedade. Fiquei 2020 inteiro na Irlanda. A temperatura máxima que eu vi lá foi 25 graus. Foi 25? Em torno de 25 a 23 graus, a máxima no verão estourando. Aqui na Itália, 2 meses eu já tinha visto 32 graus. Então, daí você compara os dois países. A Irlanda é muito frio, muito chuvoso o ano inteiro. E aqui na Itália já é diferente. É um país muito mais quente, é um país paradisíaco, um país com muita praia, um país que recebe uma quantidade muito grande de turistas e é um país onde muita gente vem tirar suas férias. É um país muito bom em relação ao clima. Em relação à educação da população, a Irlanda ganha de lavada nessa, porque italiano é muito mal educado. Você já foi pra Irlanda ou já foi pra Inglaterra, por exemplo, você tá andando, às vezes você nem encosta na pessoa, você, opa, sorry. Aqui na Itália, meu filho, o cara ele te derruba, você levanta e fala pra cara dele, qual foi, pivete? Aí ele olha pra sua cara, não te dá bom dia, não fala com você. Claro que não vamos generalizar, mas na sua maioria, eles não têm aquela cultura de falar com você, de cuidar da pessoa, de pensar em você, de pensar no próximo, de ter aquele pensamento grupo. Então o italiano não tem isso. É o que eu já falei anteriormente também. Turismo, a Itália também ganha de lavada em relação à Irlanda. A Irlanda tem muito lugar bom, lugar bonito para conhecer, mas em comparação, turismo, a Itália ganha muito.
questão de futebol, pra gente que é brasileiro, pra eu que sou brasileiro, você também, Brasil é o país do futebol. Então, a gente sempre espera que tenha um pouco de futebol no país que a gente tá indo, até pra gente se familiarizar um pouco com a cultura e tal. Aqui na Itália tem muito isso, o pessoal gosta muito de futebol. Não sei se você sabe, mas a Itália atualmente é tetracampeã mundial de futebol. O futebol é um esporte muito comum aqui. Como vocês sabem, aqui dentro de casa tem um campo de futebol. Eles pregam muito futebol. Lá na Irlanda é diferente. Sabe quantos mundiais a Irlanda tem? 0. São muito familiarizados com o futebol, eles não gostam muito de futebol. Em relação a transporte, a Irlanda ganha muito. Primeiro, porque em relação a transporte, no geral, é muito mais barato. Segundo, que é muito mais fácil. Você tem muita acessibilidade ao sistema de transporte na Irlanda em relação à Itália. A Itália também tem um sistema muito arrumado, porém é um pouco mais caro e um pouco mais burocrático. Em relação à saúde, a Itália ganha. O sistema de saúde na Itália é um pouco melhor do que da Irlanda e também um pouco mais barato. Em relação à saúde, a Itália tá ganhando. Em relação a lazer, as opções de lazer na Irlanda, elas são bem mais baratas em relação à Itália. Mas claro que também não dá pra gente pensar assim numa opção geral, porque a parte de lazer também tem muito a ver com oferta e demanda. Então, como aqui na Itália tem muita demanda de lazer, acaba que o lazer eles ficam um pouco mais caro. Na Irlanda fica mais barato para você conhecer, mas na Itália tem muito mais opção. Mas eu vou colocar esse ponto para Irlanda, beleza? Em relação a morar, quando você pensa em relação à moradia, aí você tem que pensar no seguinte: primeiro, onde é mais barato eu morar? No geral, aqui na Itália, os preços de moradia, a relação de moradia é muito mais barato do que na Irlanda. Por exemplo, quando você vai para a Irlanda, principalmente para a capital, se você for morar na capital, a capital Dublin é muito cara de se morar. Se você quer morar, quanto mais perto do centro você quer morar, mais caro de se morar fica. Aqui na Itália já os preços são um pouco mais reduzidos, também muito em função do salário mínimo, que é bem mais baixo que o da Irlanda, beleza? Mas como eu falei, depende de onde você vai morar. Em relação à comida, essa questão é um divisor de águas, que eu particularmente, eu prefiro a comida da Irlanda. Para mim, a Irlanda ganha nesse sentido de comida, porque eu acho que o irlandês come muito melhor do que o italiano. O italiano come o quê? Carboidrato, praticamente carboidrato, um pouco de fruta. As frutas aqui acho que são um pouco mais baratas. Só o resto, na Irlanda é muito mais barato em relação à proteína, em relação a vegetais, legumes, em relação a, se você quiser ter uma alimentação boa, uma alimentação balanceada, o lugar melhor é a Irlanda, que na Itália o pessoal come muito mal. E em relação a preços, eu, por exemplo, comia na Irlanda um pouco melhor que aqui, e lá eu gastava menos do que aqui. Então aqui eu como um pouco pior, mesmo assim gasto um pouco mais. Lá na Irlanda eu gastava em torno de 120 euros por mês, na Itália eu gasto em torno de 130 a 140 euros por mês. Eu como um pouco pior e mesmo assim eu gasto um pouco mais. Se eu comesse melhor, eu gastaria mais ainda. Para você ver, a comparação não é uma comparação muito adversa, o dobro que eu gasto aqui, não. Eu gasto um pouco a mais, mas mesmo assim o ponto vai para a Irlanda, certo? Então o placar aí ficou 13-9 para a Irlanda. Então, Irlanda ganhou. Por mais que a gente fale, meu Deus, na Irlanda é frio, na Irlanda, pessoal, é gelado, oh my god. Mesmo assim, quando você coloca, por exemplo, na minha opinião, lembra-se que é o meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, a Irlandinha de Mel é um país melhor de se morar do que a Itália, por conta dessas questões que eu coloquei, por conta desses placares que eu coloquei aqui para você, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.